Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite para mais uma vez prestar um culto de adoração ao Senhor, glorificar o nome de Jesus nesta noite, através da Tua Palavra. E eu quero, nesta noite, compartilhar uma palavra com os irmãos, para que a gente venha ser edificado por ela. Abram as vossas Bíblias comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o verso de número 5 e também o verso de número 6, que vai nos dizer assim. Capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, verso de número 5 e o verso de número 6. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Glorificado seja o nome de Jesus. Até aqui, e nós vamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Quando nós olhamos, irmãos, para a Bíblia Sagrada, principalmente neste texto, nós vemos algo extraordinário da parte de Deus, através da vida de Pedro, e principalmente feito para que um milagre, diante de Pedro ali naquela prisão. A Bíblia vai dizer que Herodes, ele já havia matado Tiago, irmão de João, e a Bíblia diz que por se agradar aos judeus do feito de Herodes, agora ele manda prender a Pedro justamente por isso, porque na realidade ele não queria somente prender a Pedro, mas a intenção real era de matar ele. Mas para que a gente entenda algumas coisas aqui, é interessante a gente voltar lá no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, quando nós vemos tudo começando depois de que Jesus ele é assunto ao céu. A Bíblia vai dizer que antes mesmo dele ser assunto ao céu, ele deixa uma promessa, ele faz uma promessa aos discípulos que ele iria para o Pai, mas ele deixaria o Consolador para consolar eles, para encher eles de toda a coragem que fosse necessária para o cumprimento do Evangelho aqui na terra. E a Bíblia vai dizer que estes homens, eles estão no exercício do ministério, eles estão no exercício daquilo que Jesus havia dito a eles, falado para eles fazerem, e agora eles estão em Jerusalém. A Bíblia é extraordinária, porque a Bíblia vai dizer que eles estão dentro de um cenáculo, dentro de um local, e eles estão procurando, eles estão no pleno exercício da oração, com mais 120, e eles estão ali orando, pedindo para que Deus, para que o Espírito Santo cumprisse tudo aquilo que o próprio Jesus havia falado para eles. E a Bíblia vai dizer que passados-se 10 dias depois que Jesus é assunto ao céu, a Bíblia diz que o Espírito desce sobre a vida daqueles homens, daquelas mulheres, e eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Eu acho extraordinário, irmãos, porque estes homens que agora estão procurando, que estão clamando, que estão glorificando o nome de Jesus e procurando o Espírito
Espírito Santo, que o Espírito Santo descesse sobre a vida deles. Há alguns dias atrás, eles estavam totalmente dispersos. A Bíblia diz que até mesmo Pedro vai até o Jesus, e Jesus dá uma palavra para ele, que isso moveu muito o meu coração por esses dias que eu estava lendo essa palavra, porque quando eu olhei para esta palavra que Jesus disse a Pedro, e o que Pedro disse a Jesus, eu fiquei assim maravilhado, porque a Bíblia vai dizer que alguns dias atrás eles estão conversando, Pedro e Jesus, e quando Jesus olha para ele, vai falar para ele: Pedro, dentre alguns dias você vai me trair, Pedro. E a Bíblia vai dizer que este Pedro agora, um tanto afoito, um tanto dotado de algumas coisas que o ser humano é dotado, ele vai olhar para Jesus e ele vai falar para Jesus: eu nunca vou te trair, Jesus, eu vou contigo até a morte. Mas aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai olhar para ele e vai falar para ele: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, Pedro. E a Bíblia vai dizer que Pedro, os irmãos conhecem a história, vai negar a Jesus. Jesus está preso, e Pedro está ali no meio daquele lugar com aqueles homens vão olhar para Pedro e vai dizer para Pedro: você é um deles. E Pedro então vai negar a Jesus. Mas agora, irmãos, dando continuidade, Pedro agora, ele está neste lugar juntamente com este povo, e ele está tão cheio do Espírito Santo, ele está tão cheio daquilo que o Espírito Santo derramou sobre a tua vida. Ele continua, ele dá início, ele dá continuidade naquilo que Jesus tinha falado para ele, que ele faria. E a Bíblia vai dizer que no seu primeiro sermão, depois da descida do Espírito Santo, quase 3.000 almas são alcançadas através do sermão que Pedro pregou. Olha que extraordinário isso, irmãos. A Bíblia vai dizer que Pedro agora, ele está dando continuidade naquilo que Jesus havia colocado para ele, que ele faria. E a Bíblia vai dizer que ele está indo para um determinado lugar, o templo, porque ele sabia, ele tinha consciência de que o Espírito havia descido sobre a vida dele, mas ele precisaria continuar orando, adorando e glorificando o nome de Jesus. Então ele pega e vai para este templo. Só que quando ele chega na beira do templo, na porta do templo, tem um homem que há quase 40 anos está ali mendigando, e a Bíblia vai dizer que este homem pede uma esmola, e ele vai olhar para este homem e vai dizer algo extraordinário para este homem. A Bíblia vai dizer que ele olha para ele e fala assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, seja curado em nome de Jesus. É só alguém que tem o Espírito de Deus, é só quem tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, sobre o seu ser, que dá uma palavra dessa, e ao mesmo momento este homem é curado, é transformado daquela tão grande coisa horrível que acontecia sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que o povo fica alvoroçado, porque agora aquele homem que estava ali há muito tempo é curado. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro olha para eles, e Pedro vai dizer uma palavra extraordinária para eles: por que vocês estão tão alvoroçados? Foi o Cristo que vocês crucificaram que fez isso, não fomos nós. É extraordinário isso, irmão, porque além dele curar este homem, dele fazer isto através do Espírito Santo, eles sabiam exatamente o lugar que eles ocupavam diante de Deus. É extraordinário isso, irmãos.
E a Bíblia vai dizer que eles continuam. Só que continuando isso, continuando dando seguimento àquilo que Jesus havia colocado para eles, a Bíblia vai dizer que em primeiro lugar, agora eles começam a ser perseguidos pelos homens, pelos doutores da lei, pelos homens grandes daquela época, e vem a primeira vez que eles são presos por causa do Evangelho, por causa da perseguição do Evangelho. E a Bíblia vai dizer que eles saem dali, mas só que eles saem perseguidos, só que eles continuam pregando o Evangelho, eles continuam agregando naquilo que era para agregar. E nesse cenário que nós estamos vivendo, irmãos, é muito peculiar isso, porque nós vemos que a igreja está sendo perseguida, ou está sendo afligida com isso, mas é extraordinário porque a igreja não é minha, a igreja não é tua, mas a igreja é de Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui nesta noite, e Ele manda eu te dizer: não feche a tua boca, adore ao nome de Jesus, continue me glorificando ao nome de Jesus, porque certamente algo de extraordinário acontecerá na tua vida. E a Bíblia vai dizer que agora eles, cumprindo a palavra, cumprindo o Evangelho, cumprindo aquilo que eles foram colocados ou chamados para pregar, para colocar diante da palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que o Evangelho, ele continua sendo pregado, ele continua ganhando a força que era para ganhar. Se os irmãos forem analisar bem a palavra de Deus, ou historicamente falando, existia naquela época um calendário que o próprio Cristo havia deixado, que era de Jerusalém a Roma. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai deixar uma palavra para os discípulos, que o Evangelho precisaria ser pregado até os confins da terra, e o Evangelho, ele continua sendo pregado, eles continuam pregando o Evangelho, e agora eles entram neste cenário tão terrível que eles passaram a viver. Agora no capítulo de número 12 nós vemos que estes homens estão sendo perseguidos, assim como eles foram sempre perseguidos. Mas a Bíblia diz que Herodes, ele manda matar a Tiago, e matando Tiago, ele se agrada disso, e vê que os judeus estão se agradando também disso. Ele manda prender a Pedro. Só que esse Pedro que é preso agora, ele é preso, mas ele tem uma maturidade tão extraordinária, porque se fosse aquele Pedro que outra hora falou que não negaria Jesus, e algumas horas depois negou a Jesus, não teria essa maturidade que ele teve. A Bíblia diz que Tiago havia acabado de ser morto por Herodes, mas Pedro estava preso. E sabe o que eu acho extraordinário, irmãos? E isso daqui me encheu o dia todo, eu trabalhando ali, porque Pedro, ele estava preso, mas ele estava dormindo, a Bíblia diz. Ele descansava. Sabe por que ele descansava, irmãos? Porque ele confia em quem o chamou. E muitas vezes nós olhamos para o cenário que nós estamos vivendo, pessoas se descabelando, pessoas entristecidas, pessoas preocupadas com muitas coisas, e eu não acho isso complicado. Eu acho isso complicado, mas eu não julgo dessa forma das pessoas se preocuparem. Se preocupar é bom, mas se descabelar, se desesperar, por quê, irmãos? Você tem que ter confiança em quem você serve. A Bíblia diz que ele está preso, que ele está ali naquele cárcere, mas ele não deixa de confiar em Jesus.
A Bíblia diz que ele está ali, e a história vai dizer que diante da prisão que ele estava, 2 soldados eram colocados, um de um lado e outro do outro, mas Pedro estava ali dormindo. Mas só que ao menos tempo que ele esperava, a Bíblia diz que um anjo desce na prisão, e a Bíblia vai dizer que as correntes caem. A Bíblia diz que Pedro achou que estava sonhando, mas a Bíblia diz que o anjo chama ele, e ele sai, e agora ele começa a sair. Só que o que eu queria frisar aqui é sobre isso daqui, irmãos. A igreja estava orando. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava. Enquanto Pedro estava sendo afligido, a igreja estava orando. Enquanto Pedro estava lá, entristecido, ou até mesmo, por que não dizer que não estava triste? Porque se ele estava dormindo, ele estava tranquilo, a igreja estava orando. E a Bíblia vai dizer que as correntes caindo, ele começa a fazer o trajeto de sair da prisão. E quando ele passa o último portão, que ele dá de frente para a rua, que ele está caminhando e o anjo junto com ele, porque pode acontecer o que for, irmãos, pode acontecer o que acontecer, mas tenha consciência de uma coisa: o Espírito Santo de Deus sempre estará conosco em todos os momentos. Muitos estão aí fora preocupados, mas o Espírito Santo está conosco. Muitos estão aí fora desesperados, os comerciantes, toda essa massa de povo, mas o Espírito Santo está com a igreja. O Espírito Santo não desistiu da igreja, ele ainda está no nosso meio, e ele tem o melhor para a nossa vida. A Bíblia diz que Pedro saindo da prisão, o povo orando para que ele saia da prisão, e eu achei extraordinário isso falou muito comigo também. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele vai para o lugar certo. Por quê? Porque Pedro tem o faro da oração. Pedro conhece aonde, ele sabia aonde o povo estava. Pedro ele sabia que havia um povo que, enquanto ele estava lá preso, estava orando por ele, estava clamando por ele. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Enquanto a igreja está passando por isso, enquanto nós estamos passando por esse momento tão difícil na nossa vida, tão diferente na nossa vida, eu conversava aqui com o irmão Ale, eu falava isso para ele, como é difícil, irmãos, você vir aqui diante de uma câmera, pregar a palavra e saber que a igreja não pode estar presente. Mas sabe o que eu acho interessante e o que eu acho extraordinário? Enquanto eu estou aqui pregando, tem alguém lá em casa orando por mim. Glorificado seja o nome de Jesus. Enquanto eu estou aqui adorando, tem alguém que está lá na casa da minha mãe, dobrado os joelhos, falando: Senhor, usa o meu filho. E o que você está fazendo nesta noite? E o que você está fazendo neste momento? Adore ao nome de Jesus, glorifique o nome de Jesus, porque Ele está presente em nosso meio. Glorificado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele indo para a casa que o povo estava, a Bíblia vai dizer que ele chegando lá, ele vai começar a gritar. Ele vai começar a chamar o povo, ele vai começar a chamar as pessoas, e agora ele chamando, a Bíblia diz que uma menina ouve a voz de Pedro, e ela vai se deparar com algo extraordinário. Mas Pedro estava preso, não tinha condição nenhuma dele sair daquele lugar, não tinha jeito nenhum para ele sair daquele lugar. Só tinha um jeito dele sair daquele lugar, e esse jeito chegou, irmãos. Só tem um jeito da gente sair
de tudo isso que nós estamos vivendo. E sabe como é que é? Adorando o nome dEle, glorificando o nome dEle, servindo a Ele, sendo fiel a Ele. Glorifique o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que ela olha, e é justamente Pedro mesmo que está chamando, que está ali batendo nas portas, chamando o povo. Só que o povo que estava orando, a Bíblia vai dizer que quando essa menina chega e ela fala para o pessoal que estava lá dentro, para o povo que estava orando, o povo vai desacreditar. E eu acho interessante isso. Sabe por quê? Porque muitas coisas acontecem na nossa vida. Nós oramos, nós pedimos, nós glorificamos, nós clamamos, nós pedimos muito, 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 muito. E muitas vezes nos deparamos com as respostas ao longo do caminho, mas nós mesmos não acreditamos naquilo que Deus fez, ou murmuramos, ou questionamos, mas nós mesmos não acreditamos, porque a Bíblia diz que o povo estava orando para quê? Para que Pedro ficasse na prisão? Não, estava orando para que Deus solucionasse o problema de Pedro. E Pedro dormindo. Sabe por que Pedro estava dormindo? Porque ele confiava. Não é que ele tinha esse negócio aí que todo mundo fala, não, quem tem promessa não morre. Mas não é, irmãos, é que ele sabia o porquê, o para quê ele tinha sido chamado. E ele sabia que certamente Deus faria alguma coisa para ele, mas ele estava preparado para tudo. Então, irmãos, por que você está desesperado? Por que você está tão desesperado? Eu tenho uma palavra de Deus para você. O Espírito Santo manda eu te dizer nesta noite: acalma o teu coração, em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando o povo ouviu, o povo foi até lá fora. E quando o povo vai lá fora, ele tem uma palavra para este povo. A Bíblia vai dizer no verso de número 17 do capítulo, onde nós lemos: e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciais a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. É extraordinário isso daqui, irmãos, porque dá a conotação de que Pedro, ele chega ali, conta tudo o que estava acontecendo, conta tudo o que tinha acontecido, conta o que Deus tinha feito para ele naquela prisão, mas ele em momento nenhum ele para, porque a Bíblia vai dizer que ele partiu para outro lugar, ou seja, ele continuou pregando o Evangelho, ele continuou falando da palavra de Deus, ele continuou falando dos milagres que Deus havia operado através daquele grande feito. Ou seja, meu irmão e minha irmã, em momento nenhum nós devemos nos calar diante da situação que nós estamos vivendo. Nós precisamos continuar pregando, nós precisamos continuar clamando, nós precisamos continuar glorificando o nome de Jesus, porque Ele é fiel e Ele é santo nas nossas vidas, em tua vida, irmãos. Eu quero neste momento aproveitar que nós estamos diante dessa palavra tão extraordinária. Eu quero fazer uma oração para você, eu quero fazer uma oração para a tua vida, eu quero declarar o poder de Deus e todo o encorajamento sobre a tua vida nesta noite, meu irmão e minha irmã. É uma palavra muito simples, mas é uma palavra que vem de encontro a tudo aquilo que nós estamos vivendo. É uma palavra de encorajamento para as nossas vidas neste momento. Em nome de Jesus, curve a sua cabeça onde quer que você esteja e ore junto comigo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor, a tua palavra foi dita, Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai,
Eu quero neste momento, Senhor, abençoar a tua igreja, Senhor, abençoar o teu povo, Senhor, que está na tua casa, que está, Senhor, no trabalho, Pai amado, mas diante, Senhor, de uma palavra tão gloriosa como essa, Senhor, que o Senhor venha derramar o teu Espírito, que o Senhor venha encorajar a cada um dos teus filhos, Pai, e que nós venhamos passar por estes momentos ao qual nós estamos passando diante da tua presença, Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, vai de encontro à necessidade do teu filho e da tua filha, e que acima de tudo, Pai, o teu nome continue sendo glorificado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.